Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Fala Sério. Graça e paz, galera. Tudo bem com vocês? Hoje começamos mais um podcast Fala Sério. Que de sério não tem nada. Oi, Degdia, boa noite, tudo bem com você? Olá, graça e paz a todos. Que possamos ter uma conversa, um bate-papo edificante. Amém? Amém. Eu desejo a todos. E falando no programa Fala Sério, primeiro eu gostaria de agradecer por você estar aqui ouvindo mais esse programa conosco. Obrigada por estar tirando um tempinho para ouvir essa programação especial que nós fizemos para você. E eu gostaria de falar que você pode ouvir esse programa não apenas aqui no nosso aplicativo, mas também no YouTube, na Web Rádio Calvário e nas plataformas digitais. E caso você queira entrar em contato conosco, você também pode entrar pelo WhatsApp. O número é 11 97044 7415. 11 97044 7415. E agora eu gostaria de pedir para o nosso amigo Dagdiel falar um pouquinho dos cultos da semana. Olá, novamente, estou eu aqui fazendo parte deste podcast e gostaria de convidar você, sua família, de fazer parte aqui dos cultos de terça-feira, que tem sido edificante, o culto de oração, né, que começa às 8 horas. Também gostaria de convidar você a fazer parte dos cultos de domingo, que são 3 cultos. O primeiro começa às 8, o segundo às 10h30 e o terceiro começa às 6h30. Você é o nosso convidado. Traga a sua família e tenha um dia abençoado por Deus. Com a palavra, mais uma vez eu vou usar edificante. Amém? Amém. Queria também agora fazer a apresentação, né, não sei se eu vou conseguir pelo tamanho dela. É uma mulher que é um instrumento de Deus. A mulher de Deus, com certeza. Sim. É esposa do Saulo, mas ela é evangelista, faz parte de muitos ministérios e é a nossa amiga Daniele. Seja bem-vinda, Dani! Graça e paz, gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de ter esse bate-papo aqui. E tenho certeza, Dani, que você vai ser um instrumento de Deus nas nossas vidas. Amém. Dani, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Nós recebemos o Saulo um tempinho atrás e pelo menos tem sido muito bom ouvir um pouquinho. A sua família tem sido uma bênção. Até brinquei que logo o Davizinho tá aqui fazendo podcast com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe muito. Davi, solta a vinheta. Fala Sério. Fala sério. Fala Sério. Fala sério. Fala Sério. Bom, agora nós já apresentamos a nossa convidada, que é uma bênção. Ela é mãe, ela é uma mulher de Deus, tem chamado as nações, tem chamado a missão, tem chamado no Senhor de levar o evangelho, sendo aqui, sendo longe. E, Dani, primeiro eu gostaria de ouvir um pouquinho, de você ouvir um pouquinho como que você veio a Cristo, como você conheceu o Senhor Jesus. Poderia contar um pouquinho pra gente? Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Bom, eu venho, né, conheço Jesus desde muito pequena, né, estou no Calvário desde os meus 11 anos, mais ou menos, mas vim de uma família cristã, né, minha mãe era cristã, o meu pai, logo depois que teve uma enfermidade, voltou para Jesus, então conheço Jesus desde lá desde quando era muito pequenininha, mas posso falar que acho que o meu encontro mesmo com ele foi logo depois da morte da minha mãe, que daí foi a hora que eu realmente me entreguei a Jesus e falei, preciso que ele cuide da minha vida, então minha vida tá, né, entreguei minhas mãos na vida dele. E Dani, você falou agora um pouquinho da questão
da sua mãe. Eu lembro que há um tempinho atrás você participou aqui da Web Rádio contando um pouquinho sobre o seu testemunho. Você poderia falar brevemente? Posso, se você posso sim. se assim Posso sentir sim. à vontade. Eu, quando tinha mais ou menos uns de 9 para 10 anos, né, eu perdi os meus pais, então alguns já sabem um pouquinho da história. Meu pai se envolveu com droga, então eu tinha uns 2 anos de idade, e aí o meu pai acabou contraindo HIV, e por consequência foi minha mãe e o meu irmão, né, eles acabaram contraindo, eu como já havia nascido, então eu acabei não pegando. E quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu, 4 meses depois o meu irmão, e 4 meses depois a minha mãe veio a falecer. Muito próximo, né? Muito próximo, né? A minha mãe me carregava para a igreja, né? Me levava lá, tinha que ir, ficar sentadinha. A gente era da Assembleia, né? Minha mãe era da Assembleia. E a minha mãe era muito uma mulher de Deus, né? Uma mulher muito fiel a Deus, né? Eu falo que ela foi a minha primeira referência como uma mulher que, mesmo nos últimos momentos de vida, estava lá, falando de Jesus, né? Falando do verdadeiro evangelho. E aí, então, desde então, vim pro Calvário. E tô aí em Cristo desde sempre. Dani, queria também tocar nesse ponto. O que está mais presente na sua memória nesse ocorrido, nesse pequeno prazo, né, de perdas, de tantas perdas que você teve? O que foi que te marcou de uma forma maravilhosa na sua vida? Eu sei que são momentos de tristezas, né? Mas mesmo assim, o Senhor continua conosco. Sim. Todos os dias, todos os momentos. Gostaria que você pontuasse, não sei se você vai ter algo para pontuar, mas queria que você identificasse algo aí na... A gente sempre... a gente tem um Deus que, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Ele sempre dá um jeito de reverter a nossa história, né? Sim. E mesmo com toda essa situação, eu pude ver o cuidado dele com o meu pai, né? Porque o meu pai, ele se reconciliou com Deus. E Deus permitiu que eu visse isso, né? Numa noite, ele soube que minha mãe estava mal no hospital, e aí eu pude ver o arrependimento dele. Isso pra mim marcou, porque logo depois vem as incertezas, né? Então, algumas pessoas diziam que meu pai não tinha sido salvo, né? E isso me marcou porque, assim, eu sei que eles não tiveram a cura física, mas eu sei que meu pai teve a cura em Deus. Amém. Né? Eu sei que ele não teve a cura de estar aqui comigo, mas eu sei que ele teve um reencontro com Deus. Né? O meu irmão tinha uma fé, uma criança de 5 anos, mas a gente até brinca, fala que Deus, alguma coisa Deus mostrou pra ele, porque ele desejava o céu, né? Então, poder ter vivenciado isso, né? Hoje eu entendo que, assim, Deus não os curou, mas eles foram salvos, né? Eles tiveram mais do que a cura física, né? A cura da alma mesmo. Então, acho que isso é o que me marcou muito, assim, né? Esse cuidado de Deus com a vida deles. Amém. Amém. E Dani, você falou que sempre esteve na igreja, né? Desde novinha, teve um encontro com Cristo um pouco depois, que foi diante da morte do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Ali você entendeu que o Senhor, que você precisava do Senhor, né? Sim. Porque são em momentos também, assim, tanto alegres quanto difíceis que a gente nota o cuidado, a proteção de Deus. Ele vai pondo pessoas na nossa vida, Sim. né? E essa questão do ministério evangelístico, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Como que isso começou a surgir no seu coração? A necessidade de falar, meu Deus, eu não posso guardar esse tesouro só pra mim. Eu preciso levar para outras pessoas. Sim. Eu acho que até por conta da minha história, né, eu acabava muito testemunhando, né? Então, sempre me chamavam, fala um pouco da sua história. E mesmo quando eu tinha oportunidade, então, acho que era uma coisa mais natural, assim. Então, eu tinha oportunidade, estava lá eu falando, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então, eu testemunhava o que Deus havia feito na minha vida. Então, isso sempre estava lá, né? E eu sempre tinha esse desejo de poder falar, de que as pessoas conhecessem Jesus,
né? De que as pessoas pudessem ter a experiência de tê-lo ao lado, né? Sim. Não um Deus só de falar, mas um Deus que realmente tá do seu lado. Então, eu sempre acabava usando a minha história para isso, né? E tudo que eu ia fazendo na minha vida, eu falava para que Deus estivesse na frente. Então, quando eu fui me formar, fui fazer auxiliar e técnico de enfermagem, também foi dentro dessa questão, assim, é uma oportunidade de também poder cuidar de outras pessoas e de também poder falar do amor dele, né? Então, eu falo que tava lá. Claro que em alguns momentos a gente acaba, por conta da correria, né? Eu fui participando de outras coisas, a gente acaba meio que deixando adormecida essa questão, né? Mas sempre esteve lá, né? E aí até o momento que realmente eu falei, não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso sair, preciso fazer, né? Eu falo que é igual a panela de pressão, quando, né, pega a pressão, fica lá, começa a fazer, você tem que tirar o barulho. Eu tava assim, uma panela de pressão, precisava tirar o barulho, precisava falar aí pra todo mundo, né, de Jesus. Dani, sei que você faz parte de um ministério que tem levado o amor de Jesus para muitos lugares. E às vezes a gente acaba esquecendo dessas pessoas, né? Que você tem olhado com tanto amor. Gostaria que você comunicasse, falasse um pouco sobre o que é o Mensageiro de Cristo. Tá. O Mensageiro de Cristo, ele surgiu em 2015, né? Acho que o pessoal sabe, eu sempre fui envolvida com os ministérios da igreja, então eu sempre amei teatro, né? Sempre amei a dança. Comecei a dançar em 99, 2000. Eu lembro, né? de você na dança. Então eu sempre gostei dessa parte de artes, né? E aí, quando foi mais ou menos em 2014, a gente teve uma experiência com o pessoal do teatro, a gente foi fazer uma visita no hospital para uma integrante, e aí a gente se vestiu de clown, né, de palhaço, e vamos. E aí, eu falo, aquilo que parecia que estava adormecido, veio com tudo, né? Eu falei, nossa, olha o que dá pra gente usar, né, o teatro, dá pra gente fazer mais, dá pra gente sair além. E aí a gente formou os Mensageiros de Cristo, que veio com essa proposta, né? Como eu e o Saulo, a gente estava na frente, e tanto eu como ele, a gente gosta dessa questão mais artística, né? A gente falou, vamos pegar aquilo que nós temos nas nossas mãos, uma habilidade que Deus nos deu, né? Um talento que Deus nos deu, e vamos usar para fora. Vamos usar pra ganhar vidas. O reino. Né? E foi assim, né? E aí e Deus foi abrindo os caminhos pra gente, né? Mas no começo você fica inseguro, né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que é Deus falando? Exato, né? Porque, imagina, eu tava há 15 anos no Ministério de Dança, né? E eu sempre falei, Deus, a hora que for pra eu sair, eu preciso que o Senhor seja muito claro. Porque pra eu chegar e falar assim, olha, eu vou abrir mão do ministério, eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, né? Então eu falei, eu preciso estar muito claro que o Senhor tem algo para que eu faça, né? Para que eu consiga saber que é a hora de eu sair. E Deus foi proporcionando, assim, né? Chegou uma hora que eu lembro que eu tava ensaiando, e aí parei assim um minuto, aí sabe quando você sente e fala assim, acho que agora é o momento de ir, né? Agora é o momento de você ter outras experiências. E fiz uma oração com Deus. Eu falei assim, tá explodindo aqui, quero sair, quero falar, então abre os caminhos. Então eis-me aqui. Se eu tiver que abrir mão de algo que é do meu conforto, algo que mesmo que eu ame, abre os caminhos. E aí surgiu os Mensageiros de Cristo, e aí a gente começou a sair para hospital, para abrigo. Dani, eu lembro que há um tempo atrás você falou um pouquinho como foi esse chamado. Me marcou muito, 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 muito. Como que foi essa saída do Ministério da Dança? Vocês continuam congregando normal, Sim, servindo a sim. igreja, mas naquele momento você entendia que precisava dedicar ao ministério de evangelismo, levar a palavra do Senhor, levar a palavra. Sim. E você contou como foi, mais ou menos, que, como você falou agora, que o Senhor falou ao seu coração que esse é o momento.
Mas como foi pra você começar a falar de Jesus no ônibus, sozinha? Porque eu lembro de você falando isso me marcou de um jeito que eu acho que tô tendo até a oportunidade de falar agora pra você, que toda vez que eu tô falando, eu gosto muito de missões, amo evangelismo. E aí, quando você falou isso me marcou que toda vez, às vezes eu tô assim no ônibus, aí eu lembro de você falando, que Deus falando pra você, ó, faça isso. E você... Fala um pouquinho pra gente, por favor. Um pouquinho antes, o Saulo, ele já vinha orando, né? Porque o Saulo também tinha essa questão mais de missões, né? E eu, por conta da rotina mesmo, até comodismo mesmo, acabei meio que deixando isso um pouquinho de lado, né? E o Saulo já vinha orando, né? Para que Deus respondesse isso no meu coração, porque ele estava na época fazendo seminário, então ele falou, a gente precisa andar junto, né? A ideia dele fazer na época seminário era justamente também para essa questão de evangelismo, então... Fala que Deus foi juntando as peças, lindo, né? E aí eu me lembro que num culto eu fiz essa oração. E aí na segunda-feira fui trabalhar. Aí tô lá no ônibus. Aí deu aquela... Sabe quando vem... Não dá pra explicar assim. Mas sabe quando quando você tá no seu auge da conversão? Né? Que você sente aquele primeiro amor. E aí eu dentro do ônibus. Aí eu falei, nossa... E se eu falar dentro do ônibus? Eu falei, não, Deus, tô ficando louca. Dentro do ônibus, eu vou ser expulsa daqui, né? E aí, aquela coisa queimando, fala, né? Aí chegou uma hora que eu não consegui me controlar. Fui lá, falei pro cobrador, falei assim, posso, né, só dar uma mensagem aqui pro pessoal? E aí foi onde começou. Eu levantei no ônibus e comecei a falar. Né? E aí eu falo que acho que isso foi um trabalhar de Deus, porque eu precisava sentir isso, né? Eu precisava ter essa experiência, né? Essa coisa ardendo no meu coração. E aí saí falando no meio do ônibus e foi assim. Daí começou aquela chama mesmo. Nossa, eu preciso falar, preciso fazer, né? E quando eu abri mão da dança, a gente não tinha nada certo ainda. Sim. Eu tinha entrado em contato com o hospital pra gente ver como a gente podia fazer trabalho lá dentro. Eu tinha ainda mandado mensagem pra uma casa de repouso, então não tinha nada. E aí eu me lembro que eu falei, tá, então é pra eu abrir mão? O senhor vai abrir as portas pra que a gente faça esse trabalho? Então tá nas tuas mãos. Então o senhor abre, eu vou. O senhor abriu, eu vou. Só abre. E eu vou. Amém, né? Nossa. E aí eu lembro que eu vim conversar, né, com a irmã Sandra, que era líder da dança, e eu vim chorando, eu morava aqui na Cocais, eu vim chorando, eu falei, Deus, eu tô abrindo mão de algo que eu amo, de algo que eu já tô há muito tempo, pra algo que eu nem sei se vai dar certo. Eu nem sei se a gente vai conseguir entrar no hospital, eu nem sei se a gente vai conseguir levar isso pra frente, né? E eu vejo que foi, acho que, um mover de Deus também assim, faz a sua parte, quero ver até onde você vai confiar, né? E aí, quando eu vim, falei, né, tô saindo da dança, agora vou cuidar do evangelismo, né? Aí as coisas começaram, mas primeiro eu tive que dar o meu passo, assim, de fé, né? Eu vou, mesmo não tendo nada. Eu sem vou recurso, mesmo, sem nada, recurso, né? Sem nada. E a gente tinha feito... Porque aí você faz umas loucuras, né? Assim, então, me vesti de palhaço, fui no Dia das Mães na Santa Casa. Aí, claro, você tá lá né, vestido, eles deixaram eu entrar. Entrei, aí fui eu lá e o Saulo, aí eu saí falando... Então, assim, só foi reforçando. Aí a gente começou, não, calma aí, não dá pra ficar entrando desse jeito no hospital. Vamos atrás, vamos ver como a gente faz. Mas aí Deus foi preparando, assim. Mas... eu falo que foi um ato de fé, né? Se abrir mão... De coragem, né? De coragem, isso, né? Acho que essa é a palavra mais... E sem nada certo, né? E aí Deus as coisas foram... Ele foi abrindo, sabe? Mais do que eu imaginava que ele fosse abrir, assim, né? Mais do que a gente fosse ter de experiência. Né? E aí foi surgindo, aí a gente conseguiu hospital, aí conseguiu abrigo, aí a gente conseguiu ir pra Cracolândia, né? Fazer os trabalhos de rua. A gente chegou a ir até pra uma tribo, nunca me imaginei ir pra uma tribo. Nossa. Né? Então, Deus foi abrindo, assim. Dani, então, o Senhor começou a abrir as portas. E
como que funciona? Depois que Deus ele abriu as portas desse novo ministério na sua vida, beleza, pontapé de saída. Como que você começou a lidar com isso? Como foi os primeiros atos, as primeiras coisas que você começou a trabalhar? Como foi? Me conta esses... A gente... logo que a gente decidiu que a gente falou, vamos fazer, né? Vamos levar pra frente. A gente entrou em contato, nosso primeiro hospital foi o Hospital Mário Covas, e é um dos hospitais mais difíceis Olha de Deus se conseguir entrar, né? E aí a gente conseguiu entrar para fazer um trabalho lá, e aí o que acontece? Porque até então, você precisa também, né? Para você entrar nos hospitais ou mesmo abrigo, você precisa mostrar o seu trabalho, né? Sim. Então, eu falo que, não sei, foi muito por Deus que o Mário Covas abriu o espaço lá pra vocês gente. não tinham muitas coisas, Nós né, não tínhamos, a gente se trocou no banheiro do shopping, né? Nossa, nós que não incrível. tínhamos, tinha vontade, né? E aí a gente começou a entrar lá, fez uma parceria com eles, assinamos um documento com eles. A gente sempre deixa claro que o nosso objetivo é o conforto espiritual, é o evangelismo, né? A gente trabalha com a palhaçaria, trabalha com as artes, mas o nosso foco é o evangelismo, é o conforto espiritual. Porque as pessoas confundem um pouco, né? Acha que é alegrar, né? Doutores da alegria, e lá já tem, né? Já tem que desenvolve um trabalho muito bom para isso. Então a gente começou a ir pro hospital, né? Pro Mário Covas, e aí a gente entrou em contato com abrigo com casas de repouso. A gente passou na Dom Pedro. Tem uma casa, vou ligar. Aí a gente ligou, gostaria de fazer um trabalho, né? Aí o que eu pensei, eu falei, vamos fazer um café da tarde para os idosos, né? Porque daí a gente oferece para eles um momento de café, e é uma oportunidade para a gente poder tá lá com eles, né? E aí a gente foi ligando. Foi meio que assim, indo atrás mesmo. Olha, posso ir? Né? Tem um grupo, a gente tá fazendo um trabalho assim, 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 a gente pode ir com vocês? A gente pode fazer o trabalho com vocês? E aí foram abrindo, né? Aí depois a gente foi pros abrigos. Abrigo é um pouquinho mais difícil, né? Abrigo, acho que é um dos lugares mais difíceis que a gente consegue. Abrigo de idosos, Abrigo, né? pra... que hoje fala abrigo, né? Abrigo, casa de acolhida pra criança. Por que, Dani? Porque o que eles... que acontece, né? Uma grande parte, agora tá um pouquinho mais, eles querem mais a parte social, né? Brinquedos, essas coisas, ou né? você ir, então, que nem a Roupa. primeira vez que a gente foi tentar um abrigo aqui em Santo André, né? Uma casa de acolhida, eles queriam que a gente ficasse monitor de brinquedo. E não é esse o intuito, E não era esse o né? objetivo, né? Então a gente, nós não vamos. Até que aí a gente foi indo, mas assim, pesquisar mesmo, sabe? Olha, onde tem abrigo em Santo André? Onde tem abrigo em tal lugar? Então eu vou ligar. E a gente ligava. Ligava para um, ligava para outro, né? E aí até que a gente conseguiu alguns pra gente poder fazer os nossos evangelismos lá dentro. Nossa. Em todas essas andanças que você teve, né, e tem, qual foi a experiência mais marcante na sua vida? Falando de evangelismo, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre algumas experiências no meio do percurso aí, que te marcou. São bastante, São né? várias. Eu falo que cada lugar a gente tem uma experiência diferente, né? Quando a gente foi pelas primeiras vezes na casa de repouso para idosos, a gente acha que é um dos lugarzinhos mais tranquilos, né? Assim, mais sossegado espiritualmente, né? Sim. Tudo vovozinho, tá lá. Quietinho. Né? História. E aí, uma das nossas experiências mais fortes em uma casa de repouso foi a conversão de alguns idosos. Então, teve uma que marcou muita gente, que foi bem no começo do nosso trabalho, assim, nossa segunda ida. A gente foi e ela tinha aceitado Jesus. O pessoal foi conversando com ela, porque a gente leva um café da tarde, né? E enquanto eles estão, a gente serve eles.
E enquanto eles estão comendo, a gente vai aproveitando a oportunidade para falar sobre o plano da salvação. E aí essa senhorinha, o pessoal conversou com ela e ela tinha dito que... e aí ela aceitou a Jesus. Ela falou, eu quero, né? Aí, e lá, grande parte dos idosos tem Alzheimer, então eles falam, daqui a pouco eles esquecem. E aí foi um outro pessoal, conversou com ela, ela disse que queria aceitar Jesus de novo e fizeram uma oração com ela, cantaram um louvor com ela. E aí quando a gente foi novamente, um mês depois, a gente soube que ela havia falecido. Nossa! E aí o que eles contaram pra gente é que ela era do centro espírita. A família buscava ela cada 15 dias, mais ou menos assim, uma vez, cada 15 dias, pra levá-la ao centro. A gente foi, ela aceitou Jesus, não deu tempo da família levá-la pro centro. Então ela foi pro céu. Glória a Deus. E aí, falo como Deus vai reforçando, né? Claro que eu sei que ele levantariam outras pessoas pra falar do amor dele, né? Mas ele usou a gente tava lá na brecha, né? Eu falo, a gente tava lá... aqui, né? Isso, né? Então, e ela... A gente acredita, né, que teve, sim, um encontro com Deus. Genuína, né? E aí marcou, né? Porque a gente falou, nossa, olha como que é. Ela passou a vida inteira, né? E isso é muito, muito forte, né? Passou a vida inteira acreditando em algo. Passou a vida inteira servindo um outro Deus, né? E, de repente, lá nos últimos... minutos. Espírito Santo convence ela do Né? pecado. Deus pega, move uma galera pra ir lá fazer um café da tarde, né? Vestido lá de palhaço, pra falar do verdadeiro plano de salvação. Amém. E ela tem um encontro com Deus. Glória a Deus. É verdade. Né? Então, essa é uma das experiências que a gente tem. Nesse mesmo abrigo, a gente teve situações de uma idosa que tava quebrando tudo, né? A gente chegou a pegar ela endemoniada em uma das vezes que a gente ia. E aí, aos pouquinhos, a gente foi vendo a libertação. Né? A gente chegava, ela fechava a cara, né? Começava a ficar diferente. Brava, e aí, né? Brigar. Não quero. Não, e ela ficava Diferente. até se a gente começava a perceber que ela começava a tremer, ficava endemoniada Sim. mesmo, assim, né? E aí tremia, mudava a voz, mudava o semblante dela, né? E aí o pessoal da casa falava pra gente, olha, essa noite ela saiu quebrando tudo, tacando coisa, foi super difícil. E ela veio pra Jesus. Nossa, glória a Veio Deus. pra Jesus. E era nítido, que aqui eu não tenho foto, mas a gente chegou até a comparar a foto dela quando a gente foi pela primeira vez E ela depois. e a foto dela quando ela Amém. se entregou a Jesus. Né? Nossa. Então, pra ver como... Uma outra pessoa, né? Exato, né? Nova criatura. E quando a gente pensa em evangelismo de idoso, né? É difícil, porque você fala assim, eles já têm, né? Idoso, é difícil você convencer a mudar alguma Porque coisa. tem crenças muito firmes, né? Isso, né? E ainda quando junta, por exemplo, a questão de uma deficiência, né? Ou Alzheimer, ou alguma trauma. fica muito mais difícil, né? Mas sempre Deus mostrando, olha, vocês têm que falar. A função de vocês é falar. Ide e pregai o evangelho. O restante é comigo. Amém. Quem vai convencer, quem vai dar um momento de lucidez é ele. Mas a gente precisa ir e falar. A pregação é o poder de Deus. Sim, né? A gente tem que ir falar. O restante é com ele. Ele tem as melhores formas pra... A missão é do Senhor, né? A gente só tá ali pra trabalhar junto. Mas quem quer salvar é Deus, Ele que conhece os corações. Dani, você tá falando um pouco sobre a ação evangelística. Atualmente a gente sabe que é muito confundido, né? Sim. A ação evangelística com ação social. Você acredita que uma ação evangelística ela precisa ser social? Ou dá pra caminhar separado? Ou precisa caminhar junto? Então, E aí?
Depende do seu foco, do lugar onde você tá, né? Por exemplo, hoje, né, a gente, com os trabalhos que a gente tem, dentro do hospital, nós não precisamos de uma ação social. Eu não preciso de uma ação social para entrar no hospital, né? Sim. No hospital a gente tá lá e eles sabem, ó, é um pessoal que vem para fazer um conforto espiritual, nós vamos falar sobre o plano de salvação. A gente não precisa de mais nada, só entrar. Quando a gente fala, por exemplo, de casas de acolhimento com crianças, que são os abrigos, a gente sabe a necessidade que eles têm, Sim. né? Então, a gente precisa de uma ferramenta que aí entra a questão social. Então, o que vocês precisam quando a gente vai pro abrigo? Que a gente fala, o que vocês precisam? Qual é a necessidade da casa? Então, a gente vai levantar para suprir um pouco da necessidade da casa, que aí entra a questão social, mas o nosso foco é a questão evangelística, né? Então, dependendo da onde a gente vai, você precisa. Morador de rua. Você precisa de uma ação social, né? Porque vamos pensar, o cara tá lá, num frio, com fome, né? Eu vou chegar e vou falar, olha, Jesus te ama. Não dá. Então, eu preciso primeiro o quê? Vamos suprir vamos suprir a necessidade dele. A física e depois a espiritual. Né? Então, eu entro com o social, mas o entrar com o social é para que eu tenha brecha para poder entrar com a questão evangelística. É o que o apóstolo Tiago ele vai nos aconselhar é muito sobre isso mesmo, né? Sim. O que adianta você apenas pregar a palavra? Sim. Para uma pessoa que está passando necessidade, com fome. Sim. Meu, leva as duas coisas. Sim. Pensando, lógico, a gente dá muito valor à pregação, mas devemos cuidar dos necessitados nessa questão. O apóstolo Tiago, ele deixa muito claro, e a gente, dos jovens, estamos estudando essa carta maravilhosa. Pessoal, pensa que é só vocês que podem fazer parada para tomar um café, tomar uma água, a gente Tem um também. bolinho aqui gostoso. A gente vai fazer uma breve parada, uma breve pausa aí, e pra gente tomar uma água e um café, beleza? Até daqui a pouco. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Come on, church. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name. You are Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name.
E você acabou de ouvir alguns recadinhos da nossa igreja aqui da Batista do Calvário, dos ministérios. Inclusive, você está convidado a participar conosco dos cultos de domingo ou terças-feiras. Você também ouviu a música Oceans, que é um louvor muito lindo. Inclusive, a nossa convidada gosta muito dele. É um louvor maravilhoso. E vamos voltar a conversar com a Dani. Dani, nós estávamos conversando aqui fora das câmeras, do microfone, sobre a importância do ministério evangelístico. Eu acredito muito que Deus nos chamou para ser missionários onde nós estamos. Mas a Bíblia sempre nos instrui que quando um pastor, um diácono, enfim, quem está servindo na igreja, primeiro deve cuidar da casa. E você estava falando exatamente sobre isso, sobre a importância de evangelizar os nossos filhos. Você poderia falar um pouquinho disso com a gente, por favor? Sim, sim. A gente, às vezes quando a gente pensa de uma forma geral, né? Quando a gente pensa de evangelismo, de missões, a gente sempre pensa fora, né? Ou fora do nosso país, né? Ou fora da nossa região. E a gente acaba, muitas vezes, esquecendo até mesmo dentro da nossa família, né? Dentro da nossa casa, né? E hoje eu vejo muito que a minha responsabilidade é com o meu filho, né? Sim. Falo que hoje eu tenho que também evangelizá-lo, né? A gente leva o Davi para algumas ações que ele pode ir, então pro abrigo, por exemplo, ele vai, pra casa de repouso ele vai, e aí sempre aquele cuidado, né? Eu preciso evangelizá-lo, né? Eu preciso também que meu filho conheça Jesus, né? Então eu sempre falo, a gente sempre vai ter oportunidade para falar de Jesus, a gente sempre vai ter a oportunidade. É dentro da nossa casa, é para quem tá, né, próximo da nossa família. A gente sempre vai ter a chance de poder falar de Jesus, né? De sair pra... Não precisa ir tão longe, né? Pra falar do plano dele de salvação. E começa na nossa casa, né? Começa com o nosso filho, né? Fala, é muita responsabilidade. A Bíblia deixa muito claro isso, né? Que aquele que não governa bem a sua casa, que proveito terá nisso? Sim. Se querer evangelizar os de fora. Primeiro, evangeliza o de casa. E assim, consequência, você atingir outras pessoas, outros públicos. E acho que o tema central é esse mesmo. Você evangelizar muito bem o seu filho, a sua casa. E eu também tenho uma filha novinha, a Clara. Carinha. Eu amo muito. Já passou por algumas umas complicações, mas graças a Deus hoje ela se encontra muito bem. Ô, Daguidiel, Oi. até eu queria que a Dani, desculpa Que falar, isso? ela falou uma frase que veio aqui ó, como uma flecha no meu coração, sobre quando uma mãe concebe um filho, a responsabilidade dela é evangelizá-lo. Por quê, Dani? Então, eu ouvi uma... não sei se foi um pastor ou uma pastora que eu sigo. É que a gente segue todo mundo no Instagram, né? E aí, às vezes, vem com umas falas. E aí, falou uma coisa que eu fiquei pensando, falei, nossa, é verdade, né? Falou, a gente já nasce no pecado, né? Sim. Nós nascemos no pecado, né? E quando a gente pensa na criança, a gente, né, vê aquele serzinho bonitinho, fofinho, né? E imagina que não peca, né? Mas nasceram no pecado. E aí, essa frase, não me lembro de quem foi, mas falava assim... meu filho nasceu no pecado, né? Eu já fiz ele nascer no pecado. Então, a responsabilidade agora de converter o coração dele é minha. Sim. Né? Porque eu já fiz, já nasceu no pecado, já trouxe ao mundo no pecado. Então, agora a responsabilidade de converter né? A gente fala de converter, a responsabilidade de ensinar no caminho, né? De instruir. Porque quem convence, até mesmo dentro de casa, né? Quem vai convencê-lo é Jesus. Foi o que a sua mãe fez, né? Exatamente, né? O Espírito Santo de Deus, essa parte é com ele, né? De convencer é com ele, mas a gente tem que instruir, né? A gente tem que guiar, né? E a responsabilidade é nossa. E a gente vive hoje tá tudo muito difícil, né? Então, vai jogando, né? A responsabilidade, é da igreja, a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é de quem... Não, a responsabilidade é do pai e da mãe, né? É o maior exemplo, O né? maior exemplo, né? Acho que você pegou também um ponto-chave também. Eu gosto muito de falar sobre família. Mas gostaria que você pontuasse a equipe hoje dos Mensageiros de Cristo. Quem são?
Quantos são? Se ainda pode alguém inscrever nesse time maravilhoso. Estão precisando de gente? Conta pra gente. Então, a ideia, né? Os Mensageiros de Cristo, não é fechado para uma... não é fechado só para a Igreja Batista do Calvário, né? Nós temos outras pessoas envolvidas que são de outras igrejas que também fazem trabalho com a gente. Então, no começo, a ideia era que essas pessoas viessem fazer o trabalho com a gente e que elas pudessem expandir isso na igreja delas. Mas foi ficando. E a gente precisa de pessoas, né? Então, a gente já chegou a ter aí 50 pessoas. A gente Nossa, já bastante, chegou, né? a gente já chegou a ir para a casa de acolhida, né? Abrigo para crianças com 30. Né? Hoje a gente tá pelas misericórdias de Deus. Envia, Senhor, envia. Então, hoje a gente tá. Depois da pandemia, a gente perdeu muita gente. Né? Quando eu falo a gente, né? A igreja, as igrejas que estavam com a gente, perdeu muita gente. Né? Sim. Assim, perdeu até no sentido de se desviarem mesmo, né? E então a gente tinha muita gente e agora a gente tá aí. Caçando, né? Buscando pessoas que queiram participar. Então, o que a gente só fecha é que precisa estar sendo cuidado numa igreja. Então, precisa, né? Por exemplo, Cracolândia, precisa ser batizado, né? Precisa estar envolvido com a sua igreja para vir e fazer trabalho com a gente, né? Isso foi uma das coisas também que a gente já teve algumas questões, porque às vezes o pessoal queria vir para fazer trabalho, mas não era da igreja, porque confundia com aquilo que a gente falou da ação social. Pensava que era só ir dar comida e ir embora. Isso, Tchau. né? E aí a gente... Não, calma aí. Aqui nós estamos indo para evangelizar. Então você precisa, né? Você precisa ter aí um relacionamento com Deus, né? Sim. Então a gente sempre... Eu sempre sondo, mesmo quando alguém manda mensagem pra mim, posso ir? Posso fazer trabalho? Eu falo, ok, mas eu dou uma sondada. Então, às vezes eu mando mensagem, se eu conheço o líder, como que é? Conhece? Né? Tá querendo vir fazer trabalho com a gente. Então, a gente hoje precisa muito de pessoas. Porque, Dani, esse trabalho tem muita responsabilidade. Sim, Você está trabalhando com sim. criança, com idosos, levar qualquer um também é um Sim, perigo. sim. Acho que você está pontuando legal essa questão, que tem alguns pré-requisitos para essa pessoa que foi alcançada por Jesus querer entrar nesse time maravilhoso. Venha! Venham, gente. Então, hoje a gente tem o pessoal do Shimoa, que é um grupo de teatro da Igreja Assembleia de Santo André, que é quem, né, a Mônica, que é a líder deles lá do teatro, é quem faz a ponte com a gente. A gente tá com os adolescentes da Assembleia de Deus de São Caetano, da Dorcas, uma galerinha que tá vindo com a gente, assim, que as últimas vezes que a gente foram eles que Eles são uma supriram a bênção. gente, né? Levam louvor, ajudam muito. Isso. E aí agora a gente tá chamando uma galerinha da mocidade, tem um pessoalzinho dos adolescentes também, que podem ir pra abrigo e pra casa de repouso. Então, a gente tá buscando esse pessoal. Dani, eu até vou me disponibilizar. Um dia quero fazer parte, quero ir conhecer um abrigo desse. Sim. Vou passar o meu contato para você, que no dia tiver alguma coisa aí, você pode me convidar, que eu quero fazer parte de um evento desse. E Pode uma falar. das coisas que a gente, né, eu gosto sempre de falar é que, assim, nós vamos vestidos de palhaço, né? Nós vamos vestido, eu gosto de falar clown, né? A gente vai vestido de clown, de palhaço. Só um minutinho, não Mas- sei se eu vou ter essa habilidade toda. É isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. Que É aí que eu quero chegar. maquiagem. Porque as pessoas acham que precisa Roupa ir fazer colorida. palhaçada. Gente, não é esse o objetivo. A gente usa a roupa como Sim. uma estratégia para entrar no hospital. Até um quebra-gelo também. Né? Exatamente. Mas assim, o pessoal às vezes tem esse receio. Mas eu não sei fazer palhaçada. Mas a gente não vai fazer palhaçada. Nós vamos evangelizar. Então, é claro que assim, quem toca, se pode levar um instrumento e tocar, nossa, faz toda a diferença no hospital. Quem canta,
ajuda, porque aqui dá até dó do paciente quando a gente canta, entendeu? Então, assim, cada um vai usar aquilo que pode, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, mas eu tenho vergonha, Mas você pode ficar na retaguarda orando? Porque funciona assim, enquanto ele tá ministrando, enquanto ele tá falando na vida de um paciente, você pode estar atrás intercedendo, né? Então, enquanto um ministra, o outro intercede. Então, eu falo, pode vir. Ah, mas eu não me sinto à vontade em ir, né, com a roupa. Ok, mas venha. Né? Você vai sentir mais estranho sem É verdade. do que verdade. com, né? Porque na hora que você tá lá todo Mundo caracterizado. você vai da- chamar muito mais verdade. atenção sem a roupa, né? Do que com as vestes. Então, eu falo, vem, né? Porque vai ter algo que pode fazer, né? Vamos orar, vai interceder lá, vai segurar na mão. Agora a gente não pode muito por causa depois do Covid, né? Mas assim, se tiver que segurar na mão do paciente, vai segurar. Passa um álcool e põe a mão e pronto. Então, podem vir. Ô Dani, você estava falando um pouquinho sobre isso. Quais são os requisitos para a pessoa poder ir? Você falou que tem que ser batizado. Na questão espiritual, o que você recomendar? A pessoa vai numa ação com a gente, o que você recomenda? Ó, esteja em oração. O que você pode falar para quem está nos ouvindo? A gente sempre fala que assim, você precisa estar em constante oração, né? Então, você tem que estar com uma vida... você tem que estar com uma vida diante de Deus, né? Independente se você vai ou não. Claro que para alguns lugares a gente fala... vamos, né, que nem quando a gente ia pra Cracolândia, galera, vamos entrar em esquema de oração, né, porque alguns lugares, eu não gosto muito desse termo assim, um lugar é mais pesado que o outro, mas assim, tem, então eu falo, tem que estar Espiritualmente preparado, falando, você né? precisa, né, você precisa estar lá com o seu momento com Deus, né, porque você tá entrando em lugares que você precisa estar preparado, né, então você precisa estar né? orando, você precisa, a gente deveria, independente né, eu falo assim, mesmo que a nossa vida, né, a vida do cristão precisa estar em constante preparação, mas assim, como a gente às vezes na correria, infelizmente, né, talvez isso acabe não sendo prioridade, infelizmente, mas a gente vai para algum lugar, você precisa estar aí em comunhão, né? Tem idade limite? A pessoa fala, eu sou muito velho, eu sou muito novo. Não tem idade. O que acontece é assim, por exemplo, dentro do hospital precisa ser maior que 18 anos. Tá. A gente agora tá com um grande problema, porque a gente, né, por exemplo, o Hospital Mário Covas, a gente não retomou nenhum hospital ainda depois da pandemia. Porque ficou muito mais burocrático pra gente entrar. Então, a ideia é que ano que vem a gente consiga retomar. Porque a gente tá assim, tenta começar e aí não tem gente. Tenta começar e aí não tem gente. Então, a gente tá meio que tentando retomar aí depois da pandemia. Mas pro hospital, agora a gente tá com alguns critérios. Então, precisa de vacina, aí tem a quantidade de doses de vacina, E aí eu sempre falo, pessoal, me procura, porque daí eu vou preencher toda uma planilha, vou cadastrar dentro do hospital. Antes a gente não precisava de cadastro dentro do hospital, agora precisa. Então eu vou ter que mandar para o hospital o cadastro, comprovantes de vacina. Então a gente não retomou. A gente está autorizado no hospital desde o final do ano passado. Que bênção. E nós não... Então, mas nós não Mas não conseguimos pode retomar. pela falta de gente. Porque aí tem gente que, né, aí precisava da influenza, da vacina, mas aí não tinha campanha. Então, o nosso foco agora é entrar dia 14. Dia 14 de outubro, a gente tá autorizado no hospital. Então, eu tô tentando ver se nem que for pra entrar em 2 pessoas a gente entrar. Não deixar de ir, né? Pra gente tentar, pelo menos, ter conseguido entrar esse ano e não perder a nossa oportunidade lá dentro do hospital. Pra abrigo e pra casa de repouso, não tem limite. Não tem limite de idade. Dentro dessa questão, né? Faz parte, tá na igreja, tá envolvido com algum projeto da igreja. Aluguéis pode vir por com a gente. temporada. Dani, já tá chegando a fase não. final. Tão triste quando chega essa hora. O coração até dói. Mas gostaria, hoje você tem um microfone aqui que pode alcançar muitas pessoas. E abre seu coração para os ouvintes aqui.
Os ouvintes, tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração de falar algo. Está aí o microfone, fale. O que o Senhor tocar no seu coração para falar alguma coisa, fale, tá bom? Pode começar. A gente sabe que ele tá voltando, né? Cristo tá batendo a porta. E assim como quando a gente vai casar, a gente se prepara, né, para um casamento, né? Para encontrar o noivo, para encontrar a noiva. E a Bíblia faz muito essa relação, né, da igreja como a noiva de Cristo. Então nós precisamos nos preparar para que ele volte. Mas algumas pessoas precisam ter esse encontro com ele. Por mais que a gente tenha toda a tecnologia hoje, algumas pessoas não conhecem realmente o verdadeiro Jesus. Não conhecem ainda o plano de salvação. Então nós precisamos, para que ele volte, nós precisamos falar dele, né? Para que esse sofrimento no nosso mundo acabe, porque a gente sabe que só vai acabar com a volta dele, a gente precisa falar. Se ele ainda não voltou, é porque ainda existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, né? E a gente, como igreja, nós estamos dormindo, né? A gente está tão acomodado e a gente tem deixado, né? As coisas estão acontecendo e a gente não tem se despertado para falar do verdadeiro Evangelho, que é Jesus, né? Então, que ele possa que ele possa realmente nos despertar, né? Que ele possa realmente nos chamar e que a gente possa ter no nosso coração que venha arder para que a gente possa falar dele, né? Para que a gente possa realmente falar assim, não, eu preciso que as pessoas conheçam Jesus, eu preciso que as pessoas saibam que ele está voltando, né? Então, que ele nos desperte para isso. Em nome de Jesus. Depois dessa palavra, queria orar para que o dono da seara envie ceifeiros. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. E eu quero que nós possamos fazer essa oração, abrir o nosso coração. E eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo, ele vai atuar, ele vai trabalhar. Amém. E vidas vão ser alcançadas. Porque esse é o propósito do Evangelho de Jesus. É transformar pessoas, é encontrar, é dar vida. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Eu louvo, Pai, o Senhor, porque o Senhor nos concedeu vida. Senhor Jesus, a Dani, Pai, relatou esse projeto, Senhor, esse ministério, Senhor Jesus, que foi, Pai, feito, foi criado para levar a boa, a preciosa palavra do Senhor. Pai, toque, Senhor, no coração das pessoas. Encoraja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Às vezes, Senhor, falta, Senhor, habilidades, Senhor Jesus. Pai, mas eu te peço, Senhor, como um filho pede ao Pai, Senhor, toca, Senhor, nos ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Pai, que o coração dessas pessoas possa arder pela Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E que vidas, Senhor, vidas possam ser levantadas. Pai, que o Senhor possa distribuir, Senhor, ferramentas, Senhor, a nós, Igreja de Cristo, no nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Dani, obrigado por tudo. Amém. Que Eu Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua família e seu filho. Tá bom? Ô Dani, eu acho incrível e em nome de Jesus eu quero viver isso que vocês vivem. Eu sei que são humanos, mas ver a sua família levando o evangelho. O Davizinho é pequenininho, ele talvez não tenha consciência profunda disso. Mas quando eu vejo você, o Saulo e o Davizinho numa ação, eu lembro num dia que nós estávamos no Bola da Vez e vocês levaram o Davizinho caracterizado e o Saulo
de palhaço. Eu nunca mais esqueci do sapato dele que amarrava sozinho. Eu sempre quis um daquele. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, Senhor, é isso. O Senhor nos chamou para isso. Lógico que o Senhor chama alguns para serem empresários, outros, cada um no que o Senhor chamou, mas não esquecer desse propósito de levar o evangelho ao mundo. Porque a Bíblia diz que a gente pode apressar, a gente pode fazer com que Jesus venha logo se a gente pregar. E por que ele não vem? Porque a igreja tem se calado. Então que o Senhor envie trabalhadores em nome de Jesus, como o Dagdiel orou, e como você falou aqui, que em nome de Jesus o Senhor envie trabalhadores que tenham um coração com a chama de eu preciso pregar o evangelho, eu preciso levar Jesus para as nações. Existem vidas morrendo hoje, agora, sem conhecer Jesus. E esses sangues vão estar sobre as nossas mãos, né? Se nós não pregarmos. Então, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu amo muito a vida de vocês. Eu sei que a gente não tem aquele contato diário, mas vocês são testemunhos vivos de pessoas que largaram algumas coisas que amavam para fazer o que Deus ama, pregar o evangelho a todos. Então, muito obrigada por ter vindo. E do Davi, eu falo que eu espero que aonde eu e o Saulo, talvez, a gente, até pela idade, a gente não vai conseguir colocar os nossos pés para falar. Meu sonho é que o Davi faça isso. Em nome de Jesus. Eu falo mais do que qualquer outra coisa, a gente ora para que aonde a gente não consiga ir, que ele consiga. E ele vai. Que Deus o leve para onde a gente talvez tinha sonhos de ir evangelizar e a gente talvez não consiga, mas que Deus prepare o Davi, que ele seja um grande homem de Deus, um missionário de Deus, e que ele coloque os pés onde a gente não pode colocar. Amém. Você está sendo combustível de muitas pessoas. Dani, manda o seu abraço. Eu já quero mandar o meu. Antes disso, né, gostaria de deixar algo aqui. Que responsabilidade que eu tive hoje de substituir uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Uma pessoa que tem me ensinado bastante, que é o Davi. Não consegui chegar próximo dele. Mas uma honra pra mim, uma honra. E Larissa, eu te amo, é a mulher da minha vida. E a Clarinha, minha segunda mulher, menorzinha, minha filha, amo vocês. Se quiser deixar um abraço, está aí. Vou dar, né? Manda pra Um abraço, um beijo Sal. pro esposo, meu marido Sal, pro Davizinho, que são os amores da minha vida. Amém. Dani, eu queria agradecer por você ter vindo. Queria sim mandar um abraço pra minha família, o Davi que tá aqui do lado. Um abraço, amor. Que Deus abençoe muito a sua vida e todos que estão nos ouvindo. Mandar um abraço pra galera da Mocidade, pra todo mundo que está nos ouvindo, pessoal de todos os ministérios. Vamos, gente, vamos pregar o evangelho porque Deus nos chamou pra isso. E que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. E agora fique com a nossa programação aqui da Calvário Web Rádio. Escute os louvores. Nós temos mais programas aqui. E é isso, Deus. É isso, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério.